E aí, gente? Então, tentando tocar brevemente nessa questão aí, essa polêmica nova que envolve aí o professor Olavo de Carvalho e alguns membros das Forças Armadas aí no governo Jair Bolsonaro. Então, aqui, em primeiro lugar, a gente tem que estar do lado da verdade. E, né, como já disse Miguel Reale, a verdade não é monopólio de ninguém, patrimônio comum das inteligências. Né? Portanto, a gente tem que saber reconhecer méritos e deméritos, né? Mas não de forma arbitrária e nem conforme os nossos sentimentos. O objetivo, bom, eu conheci o professor Olavo há 20 anos e fui aluno dele durante alguns anos, né? Comecei a me dedicar ao estudo, à leitura, antes de conhecer o professor, mas os meus interesses vieram ao encontro do que ele também já estava ensinando. Então, por meio de pessoas muito próximas de mim, eu conheci a obra do professor, conheci o professor pessoalmente e desde então ele é uma das pessoas, né? Ele é um dos escritores, dos intelectuais em quem eu busco orientação, né? Para os meus estudos, né? Para a minha vida de busca de conhecimento. Porque ele é um filósofo vivo, mais próximo de mim, mais competente e a quem eu posso dirigir questionamentos e perguntas, né? Alguém eu também eu posso discordar, né? E a minha discordância pode fazer sentido ou não. Mas o que está me impressionando e que parece que ninguém tocou nisso, já que isso virou né, um assunto muito debatido em todos os lugares hoje, eu vi aqui na internet, então basicamente foi isso. Né? Mas o que as pessoas ficam chocadas é o fato do professor Olavo usar muitos palavrões. Né? Mas eu não entendo como é que as pessoas conseguem se prender tanto assim às redes sociais. Né? As redes sociais, cara, é a superfície. Né? Cara, já tá cheio de bocó que julga o professor Olavo pelas redes sociais. Então isso já está errado. Né? Então as pessoas ficam escandalizadas, horrorizadas, porque o professor Olavo fala muitos palavrões e xinga as pessoas. Bom, vamos dizer assim, muitas vezes quando o professor Olavo está usando palavrões, ele está certo, e muitas vezes ele está errado. Muitas vezes um palavrão, né, um adjetivar a pessoa com tal ou tal palavrão pode fazer sentido ou não, pode ser exagerado ou pode vir no momento certo, né? Mas o que ninguém se tocou, me parece ninguém se tocou. Não estou também querendo defender o professor Olavo, é gente, ele é gênio, mas ele é gente, né? E como eu disse, seguindo um conselho do próprio professor Olavo, eu vou seguir a quem? A verdade, né? Não aos seres humanos. Eu não sou seguidor de ninguém. Assim como o professor Olavo, em um artigo em que ele critica René Guénon e Fritjof Fromm, ele deixa claro que ele não é seguidor de ninguém. Deixo claro aqui também, não sou seguidor de ninguém. Né? Vou seguir a verdade, a Deus. Então, mas assim, as pessoas têm que levar em conta, em primeiro lugar, o seguinte: o professor Olavo, por ser uma pessoa bastante competente intelectualmente, um gênio intelectual, ele tem a autoridade de corrigir a pessoa se a pessoa lhe dirige um questionamento que, embora seja sincero, esteja errado. Ele tem a autoridade de corrigir essa pessoa. Né? Ele não tem autoridade para xingar ninguém. Portanto, meu filho, sinta-se à vontade. Se você dirige um questionamento para o professor Olavo e ele, antes de te responder ao questionamento, ele decide te xingar, te mandar tomar no cu, né, te chamar de filho da puta, sabe o que você faz? Você manda ele tomar no cu e xinga ele de filho da puta também. Vai, no âmbito da linguagem, né, chula, no âmbito, né, no mundo do universo dos palavrões, né, é democrático. O cara te xinga, você xinga ele. Cara, vai tomar no teu cu, vai tomar no teu cu você. Né? Aliás, outro dia tinha um maluco lá na rua, tava indo, tinha que mandar consertar um cabo aqui do computador, tava indo uma eletrônica ali, e passou um cara maluco, não sei se estava drogado. Ele começou meio que querer falar, oh, sei o que, sabe, querer dar uma aliviada pra cima de mim, e manda ele tomar no cu. Ele ficou rindo, entendeu?
Ele podia também ter mandado tomar no cu e eu mandar tomar no cu de novo. Então, no reino dos palavrões, todo mundo se xinga, é democrático. Só que eu acho engraçado, como eu disse, eu acho que o professor Olavo devia ver isso. Existem os bons alunos do professor Olavo, né, ali saem pessoas bastante competentes e que estão produzindo obras, né, estão criando aí projetos de ensino que são realmente, né, que realmente valem a pena, mas a grande maioria dos alunos do professor Olavo, né, não passam de um bando de papagaios de pirata. Um bando de Olavetes. Eu detesto Olavetes, sabe por quê? Os Olavetes são aqueles tipinhos que no Facebook ou no Twitter estão lá postando pastiches dos posts do professor Olavo. Que é uma coisa que eu disse naquele tempo lá, quando, acho que em Fortaleza, quando deu aquela greve de policiais, né, há uns 2 anos atrás, aí tava aquela bagunça, né, aquela explosão de violência e de crime, e lá pelas tantas alguém passou pela cidade com um carro de som tocando Imagine, de John Lennon, né? E é óbvio, o professor Olavo foi lá e debochou disso aí, porque claro, tá errado, né? Como eu disse, sou muito fã de Beatles, mas não tem nada a ver isso aí, né? Então, o que aconteceu? Começou a surgir, chover, né, posts no Facebook de Olavetes do tipo, tá, essa musiquinha aí, chinfrinha, tá separando briguinha de cachorro, tá separando briguinha de prostituta, tá curando as hemorroidas, é assim, né? Então, Olavete é sempre assim, um ser babaca e estúpido, né? É um pior que o outro. Agora, o que eu fiz? Eu fui lá e respondi a vários daqueles posts dizendo assim, ó, o seguinte, cara, é claro que diante de uma situação dessa, não é com musicoterapia que você vai resolver, né? Não adianta o criminoso arrebenta a porta da tua casa, não adianta você cantar Imagine ou você declamar um poema de Camões ou de Shakespeare para ele, para acalmá-lo, né? O que é aquele carro de som? É sempre assim, quando você vai fazer uma crítica, você também tem que tentar oferecer uma possibilidade de solução. E isso é uma crítica inteligente. Então o que eu fiz? Realmente está errado, seria mais justo e mais inteligente uma pessoa passando com um carro de som, dando instruções de segurança para as pessoas e alertando as pessoas sobre o direito de legítima defesa. Era isso que seria o inteligente e o sensato, e não tocar Imagine. Mas os Olavetes estavam lá só para debochar, porque eles querem bancar os espertões, os intelectuais. Infelizmente está cheio assim, né? Infelizmente o professor Olavo devia ter mais, ser mais rigoroso com essa gente, sabe? Porque daí o que acontece? O que eu já vi de Olavete, de aluno do professor lá, babaca, o cara tá com seus 22, 23 aninhos, né? E porque ele assistiu meia dúzia de aulas do professor Olavo e porque leu lá o Imbecil Coletivo, ele já põe lá. Ele chega assim, ele deixa aquela barbinha rala, né? Daí ele põe uma boina, aí ele compra um cachimbo, fica repetindo, baforando aquele cachimbo, repetindo as palavras do professor Olavo e se sentindo tipo assim um intelectual de 60 anos. Ah, tomar no cu, meu, né? Porque você decidiu participar das aulas do professor Olavo e tornar-se um aluno dele, pô, isso é muito digno, você vai aprender muita coisa. Concordo. O, o curso online de filosofia do professor Olavo é o melhor curso de filosofia da atualidade. Pelo menos aqui no Brasil é o melhor, né? Então a pessoa que decide aprender de verdade, ela vai aprender muita coisa se ela participar ali. Mas saiba aprender. Não se torne um puxa-saco e nem um babaca repetidor de discursos. E nem um babaca que fica fazendo pastiche de posts no Facebook. Porque sabe o que está acontecendo com tudo isso aí? É assim. Um monte de gente comentou lá naquele programa lá, o Pingo nos Is, né? Tem o Felipe Moura Brasil, né, que é aluno do professor Olavo, que organizou uma coletânea dos artigos do professor, e outros jornalistas ali, Augusto Nunes, né, tal. E o que acontece? A maior parte dessas pessoas que tem alguma relação e um respeito com o professor Olavo, eles estão assim, eles estão mansinhos. Tá todo mundo, cara, todo mundo que tem alguma amizade, uma aproximação com o professor e admiração por ele, vendo toda essa chuva de provocações e de xingamentos, eles estão assim, tá se dividindo em dois grupos. O pessoal que fica falando mansinho, do pessoal que admira o professor, né, que tem amizade com ele, e tá falando mansinho. Ai, tipo,
professor, por favor, né, se acalme, não seja assim, né? Ou então fica uma trupe de babaca, tipo, esnoban, querendo bancar os snob, né? Uma astrologazinha, altititulado filósofo, só sabe falar palavrões, né? Uma pessoa indigna. Tá dividindo esses dois grupos. É o seguinte, meu filho, se você tem um questionamento a fazer ao professor Olavo, se você fizer um questionamento, você pode fazer um questionamento muito sincero em relação a alguma opinião que o professor Olavo expressa. Se ele te xingar, tipo, vai tomar no teu cu, moleque, você fala assim, vai tomar no teu cu você. Tá, professor? Vai tomar no meio do teu cu. E depois você pergunta, o senhor pode me explicar o que está errado no meu questionamento? Eu quero aprender. Eu tenho certeza, cara. Porque o professor Olavo, eu conheço, do que eu conheço do professor Olavo, se você chegar assim para ele acho que ele é bem capaz de ele te respeitar. Ele vai dizer, pô, esse aqui é firme, esse aqui tem caráter, esse aqui é macho. Você tem que chegar assim, meu filho. Né? Como eu disse, reitero, o professor Olavo, por ser uma pessoa intelectualmente muito competente, um gênio intelectual, ele tem a autoridade de te corrigir se você fizer um questionamento errado, porém sincero em relação ao que ele fala. Mas ele não tem autoridade de te xingar. Então, se você faz um questionamento e ele te xinga, você xinga ele também. Ele te manda tomar no cu, você manda ele tomar no cu. É só isso. É uma questão de tomar lá da cá. Aliás, para quem lembra, quando o professor Olavo participou ali da, de uma entrevista lá na Rede Vida, faz uns anos até, faz mais de 10 anos, ele colocou ali, ele falou sobre a questão da lisonja, né? Ele falou assim, ele falou, deixou bem claro, fazer o pacto da sinceridade. Então eu conheço ele detesta que as pessoas sejam muito mansas ou sejam snob. Ele prefere que uma pessoa xingue ele. Ele respeita muito mais uma pessoa que xingue ele também, mas que seja honesta, que seja leal no embate. Então ele disse bem assim, ele citou Maomé até na época, ele disse assim, Maomé já disse, só é lícito lisonjear a quem seja lícito matar, né? Ou seja, um escravo lisonjeia o seu opressor para se libertar, né? Agora, se o professor responde com grosserias, você responde com grosserias também. Ué? É a democracia dos palavrões, meu filho. Agora, em seguida você pede, ó, vai tomar no meio do teu cu o senhor também. Agora, você pode me explicar aqui a minha dúvida? Eu tô com uma dúvida. A dúvida é sincera. Se ele não quiser, ele não explica, você manda tomar no cu de novo. Agora, se ele te mandar tomar no cu e você manda ele tomar no cu também, em seguida você refaz o questionamento e pede para te explicar, pode ter certeza, cara, é bem provável que ele vai te explicar. É bem provável que ele te respeite. Então vocês, banda de olavetes babacas, né? Babacas, covardes, medrosos, vocês saibam questionar o professor. Saibam, primeiro, assimilar o que ele está falando, né? Aprender o que ele está falando, se perceber incoerência, se perceber alguma coisa que realmente desperte uma discordância em você, faça um questionamento. O professor Olavo, meu filho, não é autoridade na vida. Ele mesmo deixou claro em muitas aulas. Qual que é a minha autoridade? Em muitas aulas ele fala isso. Qual que é a minha autoridade na sua vida? Zero. Portanto, ele fala, explica, entenda o que eu estou falando aqui. Não tenho medo de questionar o professor. Se o teu questionamento estiver certo, ele vai explicar, ó, realmente você está certo, ele vai admitir. Se o teu questionamento estiver errado, mas ele perceber que é um questionamento sincero, ele vai te responder. Se ele te responder de mau humor, te xingar, você xinga ele, o que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Ele é gente. Por mais sábio que seja, ele é gente. Portanto, no reino dos palavrões, todos têm a mesma autoridade, tudo é democrático. Você me xinga de filho da puta, eu xingo você de filho da puta. Você me manda tomar no cu, eu mando você tomar no cu. Hum? É isso, meu filho. Então vocês, bando de olavetes babacas, medrosos, que ficam idolatrando, não se idolatra professor nenhum, meu filho. Tá? Você não precisa ter um respeito subserviente, você tem um respeito na medida certa, um respeito intelectual pelo homem que ele é. Tem esse respeito. Agora também,
Não se esqueça, meu filho, é o que está lá na Bíblia, é o que está em Mateus, quando Jesus diz: sede mansos como o pombo, mas astutos como a serpente. O professor Olavo é assim, ele é assim com todo mundo. Portanto, você também pode ser com ele, né? Então, eu nunca precisei xingar o professor, porque ele nunca me xingou a todos os questionamentos que eu fiz a ele. Agora, se ele está xingando meio mundo, lá está xingando os generais, né? Esqueci o nome do fulano, então ele que xinga de volta. Mas que exija uma explicação do porquê que isso está acontecendo, né? Senão, é, se as pessoas, se fica só essa troca mútua de farpas e a situação não fica clara, fica isso. Por um lado, fica um bando de alunos do Olavo covardes que tem medo de abrir muito a boca para criticar a atitude do professor, e fica, por outro lado, um bando de ignorantes snob que também tem medo de xingar, tem medo de chamar muita atenção para si. Cara, eu não tenho medo de chamar a atenção do professor lá pra mim. Não vai, nem vai assistir isso aqui. Mas se ele assistir e achar ruim, me xingar, eu xingo ele. Não é autoridade sobre mim. Ele tem uma autoridade intelectual que fará muito bem em corrigir questionamentos errados que eu venha eventualmente fazer a ele. No mais, bateu, levou, como ele mesmo disse. Ele já disse muitas vezes no Mídia Sem Máscara na TV. Aqui bateu, levou. Ele disse, tu vai sair daqui de orelha quente. Também, tu vai sair daqui de orelha quente, meu filho. Né? Na minha família, nós somos invocados. Aqui, nos Santos aqui, nós somos invocados, meu filho. Né? Então não adianta, não importa quem seja. Né? E uma outra coisa, assim, que nem uma vez o padre Paulo Ricardo, pô, é um grande homem também, mas faz o vídeo lá, abençoados sejam os palavrões do professor Olavo. Puta que pariu, assim não dá, né, meu? O padre Paulo Ricardo, pô, é uma eminência, mas eu fico muito mais com o padre Luiz Carlos Lodi da Cruz. Esse é um padre muito mais sério que o padre Paulo Ricardo, porque é um homem que está se dedicando a defender a vida de verdade, está dando a cara a tapa, entendeu? Então, o que o professor Olavo quer, né? Vamos fazer também essa justiça. Eu acho, também não acho. Eu acho que o professor Olavo ficar xingando demais não ajuda nada. Mas enfim, ele certamente, se você se você xingá-lo, mas questioná-lo inteligentemente, ele vai te respeitar mais do que se você fica ali, ai professor, por favor, cuidado, não fale assim. Isso para ele é bichice. Ele não suporta. Eu conheço ele, conheço mais ou menos o caráter dele. Não estou dizendo que eu conheço tudo, do que eu conheço, né? Se é por aí, pelo que eu conheço dele, ele prefere que uma pessoa o venha enfrentar com lealdade, com firmeza. A pessoa pode estar errada, mas está sincera no seu questionamento. Pense assim, gente. Se você não leu, leia. Por exemplo, pegue lá a Ilíada de Homero. Como é que é a relação de Aquiles com Heitor? Aquiles é muito mais forte, é um homem mais poderoso ali do universo, naquele momento ali. Ele é o ser humano mais poderoso ali. Mas o Aquiles, ele tem um respeito pelo Heitor. Por quê? Porque o Heitor o enfrenta. O Heitor tem muito menos poder que o Aquiles. Mas ele enfrenta. E o Aquiles tem respeito. Esse homem, esse é digno de enfrentar e de esmagar. Então é mais ou menos assim. Tem que ser. Você tem que entrar nessa, cara, como guerreiro. É pra apanhar, pra tomar porrada, mas alguma coisa você vai acertar. Então tentem não. Então, vocês, Olavetes, tentem não ser tão covardes e subservientes. Aprendam a aprender. Tá? Eu também eu estou com, cara, eu vou fazer 42 anos. Eu ainda estou aprendendo, eu tenho muito que aprender ainda, meu filho, tá? Muita coisa ainda, mas eu gosto de aprender. Eu gosto de ler, eu gosto de refletir, de meditar, de dialogar. Eu faço agora muitos amigos, os poucos amigos que eu tenho aqui, mas que são tesouros, vêm aqui, me corrigem, fazem comentários muitíssimo melhor que meus vídeos, entendeu? É gente boa.
E eles são honestos, eles falam comigo, você está errado. Pô, eu aceito. E os caras que vêm me xingar, eu xingo também, meu filho. Tem que ser assim, ó. Toma lá da cá, meu filho. Então seja macho. Então você, Olavete, babaca e subserviente, saiba aprender, saiba questionar e saiba xingar. Entendeu? Esse é o meu conselho. É isso aí.